Olá, que alegria ter você conosco e mais uma vez poder contar com o carinho da sua audiência. O Prosa no Campo começa agora, com espaço para boa prosa, boa música, informação útil e a participação de quem vive no campo. Quer saber a forma correta de preparar um lago para a criação de peixes? Como tirar mel de abelha jataí sem prejudicar a colmeia? E ainda, qual o segredo para um bom cultivo de repolho? Aqui, a voz do campo vira a resposta. Tem reportagem sobre a produção de silagem e a atualização das cotações do mercado agro. Aqui no estúdio, a prosa é sobre saúde mental no agronegócio. E claro, com boa música para terminar daquele jeito alegre que a gente gosta. Vem comigo, porque o Prosa no Campo já começou! No Prosa no Campo, a voz de quem vive o campo vira a resposta. A primeira dúvida vem lá de Montevidéu do Norte. A Claudiana quer saber como preparar um lago para a criação de peixes. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Claudiana, sou moradora de Montevidéu do Norte e queria estar tirando uma dúvida. Qual seria a maneira correta para estar clareando uma água barrenta como essa para colocar peixe? Quem responde à dúvida da Claudiana é a professora da PUC Goiás, Lohane Pereira de Assis, zootecnista e doutora em ciência animal. Professora Lohane, como a Claudiana deve fazer? E hoje eu vim falar para você sobre o problema que você está tendo na água leitosa no seu viveiro. Essa água leitosa está relacionada a partículas minerais em suspensão. Em primeiro momento, você precisa identificar o que está causando essas partículas em suspensão. Verificar se está tendo acesso de animais na área do seu viveiro, se algum fator está fazendo que haja revirada do fundo para que essas partículas fiquem em suspensão e até mesmo se há presença de vegetação nas margens do talude. Após o controle, desses fatores que estão causando essa água mais leitosa, podemos iniciar uma correção. A correção pode ser realizada com a calagem, utilizando o calcário dolomítico com a granulometria mais fininha, em formato quase em pó. Esse ele pode ser disperso de forma de lanço ou ele pode ser diluído na água do seu viveiro. Ele vai auxiliar na melhora da qualidade da água com relação ao pH e alcalinidade. Após a aplicação, é necessário aguardar a decantação dessas partículas. Se ainda, após esse período de descanso, ainda tiver um aspecto mais turvo, de turbidez nessa água, você pode fazer a utilização de sulfato de alumínio. Porém, esse tem que ser com cautela, ele vai promover a clarificação, mas ele também pode alterar o pH e a alcalinidade, por isso que o uso tem que ser com cautela. E depois que a clarificação dessa água, é necessário, antes do povoamento, fazer a adubação do viveiro. A adubação ela pode ser realizada com esterco curtido, tá? Então, existem algumas cartilhas onde você tem alguma orientação também sobre a adubação correta. E depois que realizada essa adubação, é necessário verificar a coloração. O aspecto que a água do seu viveiro deve estar antes do povoamento é de verde claro a verde oliva. Isso representa a presença de fitoplâncton. Esse fitoplâncton ele vai ser importante para a produção natural de oxigênio e também para um equilíbrio da cadeia alimentar do seu viveiro. Só assim você tem a garantia de que o seu viveiro está pronto para o povoamento. Dúvida respondida, agora a nossa prosa vem para Anápolis, aqui pertinho da nossa capital. A Rosana quer saber como tirar mel de abelha jataí sem prejudicar a colmeia. Vamos ver. Meu nome é Rosana, moro na cidade de Anápolis. Eu tenho uma dúvida sobre as abelhas jataí. A gente tem a criação delas aqui já tem em torno de 20 anos. Só que a gente não sabe qual a data correta para fazer a retirada do mel. E qual a forma correta de fazer a abertura para que elas não saiam e vão embora, né? A gente sempre teve o medo de abrir e elas ir embora. Se puder me ajudar com essas dúvidas, por favor, te agradeço. Quem responde à dúvida da Rosana é o professor da PUC Goiás, Vitor Pureza, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em agronomia e especialista em produção vegetal.
Professor Vitor, como que a Rosana pode fazer? Olá, Rosana, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vitor e obrigado pela sua pergunta sobre a produção de mel de abelha jataí. Essa produção ela vai variar de acordo com a época do ano, sendo dependente da floração das plantas que você tem na sua região. De forma geral, essa coleta ela vai se dar quando tiver maior disponibilidade dessas flores, com os potes cheios e com o mel atingindo a sua maturação. Alguns cuidados devem ser tomados nessa coleta, principalmente a época do ano, evitando épocas de frio e épocas de chuva, e também deixando uma disponibilidade certa de mel na colônia, não coletando em sua totalidade. Essa coleta ela pode ser feita abrindo os potes e revirando em um recipiente com um voal para fazer essa filtragem, ou através de seringas ou alguns equipamentos de sucção, pois o mel de abelha jataí, diferentemente de outras abelhas, ele é menos viscoso, ele tem uma forma mais líquida. Então facilita este método de coleta. Espero ter ajudado. Muito obrigado. A nossa prosa agora volta lá para o norte de Goiás. A Antônia quer saber como fazer para ter sucesso no cultivo de repolho. Olá, me chamo Antônia, somos aqui da região norte de Goiás e a minha dúvida de hoje é sobre o cultivo de repolho. Temos hortas aqui, mas a gente nunca teve sucesso com esse legume. Então eu queria saber a maneira certa para o cultivo de repolho. Quem responde a dúvida da Antônia também é o professor Vitor. Professor Vitor, por onde a Antônia deve começar? O repolho é uma hortaliça que se desenvolve em épocas mais frias e mais secas do ano. Os primeiros passos que se deve dar em relação à implantação de um cultivo é o manejo da área que vai se fazer os canteiros, seja o manejo da acidez do solo ou da fertilidade, sempre seguindo a análise do solo. Normalmente se inicia o cultivo com a preparação das mudas, seja ela feita pelo próprio produtor ou compradas em viveiros certificados, sempre levando em consideração a época de transplantio, que pode se dar em torno de 30 dias ou com a muda com 4 a 6 folhas. Outra informação importante é em relação ao manejo da irrigação, sendo que essa irrigação não pode ter um déficit dessa água, nem também tendo um encharcamento desse solo, né, podendo trazer problemas com o micro-organismo, entre outros. Controle de plantas daninhas, de micro-organismos e de insetos sempre tem que se dar em relação a nível de controle, porque nem sempre esses indivíduos vão ser considerados como pragas. Então, se tiver com uma população mais elevada, com potencial de se tornar praga, tem que se fazer o controle da população desses organismos. O ponto de colheita se dá quando a cabeça está fechada e bem firme. Porém, essa prática não pode ser um pouco danosa se tratando de uma hortaliça, que pode estar danificando o produto final. Então, uma forma também de se observar esse ponto de colheita é com o enrolamento para trás das últimas folhas perto da cabeça. E o ciclo desse cultivo pode se dar em torno ali de 80 a 120 dias, dependendo da cultivar que se está utilizando. Espero ter ajudado. Muito obrigado. Está aí a orientação para você que, assim como a Antônia, deseja fazer um bom cultivo de repolho. Agora, gente, sabe qual que é a melhor parte da nossa prosa? É poder contar com a sua participação. Envie a sua pergunta também, vai? Em vídeo, viu? O WhatsApp é o 629-9472-1022. É só falar o seu nome, a cidade de onde está falando e contar a sua dúvida. Moleza, né? É uma alegria construir esse programa junto com você. Agora você vai ver que a produção de silagem ganha espaço durante a estiagem. Renato Violi conta para você. Na estiagem, o alimento natural começa a faltar. É quando se produz a silagem. Aqui na Fazenda Escola da PUC Goiás, a área foi plantada em dezembro e tem 5 hectares. Milho híbrido de alto desempenho, que fornece nutrientes para alimentar os animais. O processo hoje de produção de silagem, ele é uma atividade que é feita
pelos 3 cursos aqui do campus: zootecnia, veterinária e agronomia. Então nós temos aí no mínimo 4 etapas, né, que se garante com certeza um conteúdo de várias disciplinas, que os professores vêm para cá, para o campo, ter essas atividades das suas disciplinas. Então, no plantio do milho, né, na conservação, crescimento e valorização dessa planta, que é o milho em crescimento e até chegar ao ponto ideal de ser colhido, a colheita propriamente dita, né, que é um processo extremamente interessante, que envolve a planta, envolve o maquinário, envolve a relação técnica desse trabalho, né, e o próprio fechamento desse silo, quando essa silagem, ao ser cortada, picada, é levada até o silo que fica próximo aqui. Depois de pronto, o alimento para o gado fica guardado aqui por 1 ano ou até mais tempo. Vai depender das condições de armazenamento. Não pode ter entrada de água da chuva e nem mesmo ar. Por isso, a lona que vai recobrir a silagem deve estar intacta. O professor do curso de zootecnia explicou que a qualidade do silo faz toda a diferença, principalmente para quem trabalha com alta produtividade. A silagem boa de milho com bastante grão, ela vai dar um alimento mais nutritivo para a vaca e aí, associado com ração, a vaca vai conseguir produzir mais leite. Mas é um alimento mais caro por unidade de matéria seca digestível do que o pasto. Então, vacas que produzem mais leite respondem melhor quando recebem silagem de boa qualidade e ração. Ele lembrou que durante a estiagem não é recomendável apenas a oferta da silagem. A silagem é um alimento que tem mais digestibilidade, então ela tem mais energia que o capim, tem menos fibra, e ela é pobre em proteína. Então, se vai usar a silagem, eu posso corrigir a silagem associando com ela ração farelada, comprada ou produzida na fazenda, ou eu posso adicionar até 0,5% de ureia na silagem. Isso ajudaria a equilibrar o nível de proteína com a energia da silagem. Agora você vai ver que os alunos do curso de agronomia da PUC Goiás fizeram um plantio de girassóis e gergelim durante as aulas práticas. A reportagem é da Ana Clelma. A beleza dos girassóis encanta quem passa por aqui. O gergelim também está quase pronto para ser colhido. Em cada pé são cerca de 60 cápsulas e nelas tem 100 sementes. Para chegar até esse resultado foi preciso muito cálculo. Aqui a gente planta, mas tem aulas aqui que a gente mexe muito com a parte dos cálculos. E é muito importante saber também o que a gente está fazendo aqui, porque, por exemplo, sem os cálculos aqui da área, a gente não ia dar conta de calcular a média de produção desse gergelim aqui até agora. É uma coisa que está sendo muito importante. Mas, além disso, é claro que teve o trabalho duro, desde o plantio manual até o acompanhamento de cada pé e vai até a colheita. A gente chegou aqui, estava tudo meio desalinhado, tudo desorganizado. A gente chegou aqui, limpou, organizou, fez o espaçamento bonitinho, passou a linha e foi cuidando, e agora ver que deu esse resultado tão bonito assim é gratificante. E é só o começo. Esses alunos estão no primeiro período do curso e já têm acesso à parte prática no campo. Os projetos e problemas que se aplicam para as áreas de campo, o aluno desde o primeiro período, ele faz a implantação das espécies, a condução, o manejo, e esse grupo de atividades faz com que a disciplina, por exemplo, da introdução à agronomia, os estudantes trabalhem de forma super interdisciplinar. Nós temos área de ciências de plantas daninhas, área de fitotecnia, de produção vegetal. Eles também trabalham a fitossanidade, identificando doenças, pragas, as culturas. Eles aprendem técnicas de manejo, de semeadura, por que eu adenso, né, ou aproximo linhas ou separo linhas, profundidade de semeaduras. Então são técnicas de implantação diária que eles vão ver ao longo do percurso formativo na agronomia da PUC Goiás. A escolha do gergelim e do girassol não foi por acaso. É a melhor maneira de começar. Todo o processo, desde o plantio até a colheita, vai ser feito durante o semestre. E esse conhecimento adquirido aqui, os alunos vão colher lá na frente. Eles saem com conhecimento
bastante diverso, né? Uma formação integral completa e em especial para a vocação do Centro-Oeste, para a produção de grãos. Em outras disciplinas eles têm contatos também, têm contato com outras espécies, com algodão, com soja, milho, feijão, mas especificamente ao nosso perfil de egresso, que tem alta empregabilidade, é importante dizer, nosso curso tem trazido para a gente uma grata satisfação de resposta do mercado na absorção do nosso estudante, justamente porque eles têm essa experiência dessa imersão prática e conhecimento profundo de fenologia, nutrição e fitossanidade das culturas, das espécies de cultivos anuais e também perenes. Eu senti vontade de ir para lá também plantar girassol. Que vibe boa, né, gente? E ainda dá para fazer uns registros bem bonitos. Vamos conferir agora as cotações de mercado. No milho, os preços seguem estáveis em Goiás, com a saca negociada em torno de R$ 53,00. A soja apresentou recuperação e voltou a ser comercializada acima dos R$ 111,00 por saca. Entre os demais grãos, o feijão carioca registrou queda, o sorgo teve um leve recuo e o arroz manteve estabilidade. Na pecuária, a arroba do boi gordo está cotada em média a R$ 323,00, enquanto a vaca gorda é negociada a cerca de R$ 300,00. E no próximo bloco, a nossa prosa continua aqui no estúdio. Vamos falar sobre saúde mental no agronegócio. É bem rapidinho depois do nosso comercial, não saia daí, eu volto já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre saúde mental no agronegócio. Quem está comigo para essa prosa é a psicóloga, doutora Ariana Fidelis. Bora prosear, doutora? Seja bem-vinda. Bora prosear, Rayane. Muito obrigada. É uma satisfação estar com você aqui novamente. Bom, doutora, para a gente começar esse papo de uma forma assim, bem dinâmica, saúde mental no agronegócio é comum ou ainda é tabu? Bom, a saúde mental, de uma maneira geral, é tabu, Rayane. A gente não pode pensar que nós estamos diante de um cenário onde que as pessoas pensam e falam sobre saúde mental. E se tratando do homem do campo, e a gente pensar nesses moldes do agronegócio, ainda é um grande tabu. Se a gente puder ter aí uma escala, né, a gente está enfrentando, sim, uma alta resistência com o agronegócio. Quando a gente fala exatamente do campo, doutora, quais são assim, as atividades que mais podem causar esse impacto na saúde mental no trabalhador rural? Quando a gente fala da saúde mental do trabalhador rural e a saúde mental do trabalhador de uma maneira geral, nós estamos falando do desequilíbrio entre as demandas do trabalho e os recursos que o trabalhador tem. Então vamos lá, o que são demandas? As exigências que ele tem que cumprir nas tarefas, no seu dia a dia e por outro lado, ele precisa de recursos. Então, ele precisa de ter recursos para executar suas atividades. Uma vez que ele tem altas demandas e poucos recursos, ele começa então a sentir esse desconforto. Então vamos numa forma bem prática. Lá no campo eu tenho que ter um trabalho, uma colheitadeira, eu tenho que enfrentar alguma coisa, eu preciso ter o recurso adequado. Se eu não tenho, isso começa a causar desgaste. Outra coisa também importante é a relação das pessoas. Muitas vezes as pessoas têm os recursos materiais, os recursos físicos, mas a relação com a chefia é problemática, a relação com aquele encarregado é problemática. Então essas coisas também, falhas de comunicação, confusão de papéis, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que fazer outra, eu sou contratado para isso, mas eu desempenho outra função. Então tudo isso gera desgaste no trabalhador, não só no trabalhador do campo, mas especificamente a comunicação, a sobrecarga de trabalho, a pressão, a ganância por produtividade faz com que a gente tenha uma sobrecarga aí e um adoecimento. E quando a gente fala, como que isso começa a se manifestar? Como que essa pessoa, que esse trabalhador, quais são os primeiros sintomas que ele vem sentir? Essa é uma boa pergunta. Os sintomas relacionados ao estresse ocupacional, primeiro começa pelo estresse. Todo mundo fala, nossa, eu estou estressado, né? Hoje foi um dia estressante. Mas quais são os sinais do estresse? Os sinais do estresse é uma irritabilidade, é uma insônia muitas vezes, é aquelas atividades que você tinha satisfação e prazer, por exemplo, em estar participando e você começa a abandonar. Então você começa a ficar cada vez mais cansado. Então temos também uma fadiga mental, aquela sensação de que dormiu e acordou
acordou e continua cansado. Então, esses são alguns dos sinais que podem demonstrar que você está com alguns indícios de estresse ocupacional. E é mais comum em homens, é mais comum em mulheres ou não tem disso, doutora? Não, não tem disso. A gente sabe que as mulheres, elas procuram de uma maneira mais rápida, mas esses sinais também podem se manifestar. Mas são fatores culturais também, Rayane, que estão envolvidos. Quando a gente está falando de adoecimento da saúde mental do trabalhador, a gente precisa compreender também que nem todo trabalhador vai ir diretamente fazer psicoterapia. E esse é até um recado. Cuidar da saúde mental do trabalhador não significa fazer terapia com o trabalhador. É a gente pensar numa estrutura contextual. A organização, seja ela uma empresa, no agronegócio ou uma empresa de uma maneira geral, ela precisa proporcionar medidas de segurança. Então, não entenda que saúde mental especificamente tem que ser com psicoterapia. A psicoterapia é uma das ferramentas. O cansaço extremo também, né, doutora, já é um sinal, porque principalmente esse pessoal do campo, eles trabalham, é facilmente confundido, foi um dia mais exaustivo, foi um trabalho hoje mais braçal, já é um trabalho braçal, mas suponhamos que trabalhou por longas horas, mais consecutivas, então isso também é muito fácil ser confundido com cansaço extremo, né? Exatamente, principalmente o desgaste no corpo do trabalhador do campo é um grande sinal de evidência. Uma vez se ele tiver todas as suas atividades reguladas, por exemplo, mesmo ele trabalhando um dia cansativo, mas ao dormir ele se sente que ele recupera-se, então tá ok, não precisamos preocupar. Mas se ele está dormindo e ele sente que ele não se recupera, então esse já é um sinal de alerta. Então muitas vezes as pessoas confundem os sintomas físicos com os psicológicos. A gente tem que entender que o corpo físico ele dá sinais e respostas, só que ele tende a se recuperar mais rápido do que o corpo psicológico. O corpo psicológico, ele demanda outras coisas. Então, às vezes, você está associando tanto o desgaste físico quanto o psicológico. A gente precisa, gente, falar sobre isso, que às vezes, nossa, saúde mental, isso é frescura e tal, mas não é. Não é. E, inclusive, foi no dia 26 de maio, né? No dia 26 de maio, inclusive, entrou em vigor uma atualização da NR1. Que faz com que as empresas, obriga, né, as empresas, Sim. Porque infelizmente essa é a palavra, gente, as empresas só fazem quando são obrigadas. E a atualização dessa norma exige que as empresas olhem com mais carinho, com mais cuidado para a saúde psicossocial. E isso inclui, inclusive, as empresas agropecuárias, as empresas da área rural. O que muda, doutora? Isso é uma evolução? Isso é uma evolução, é um avanço. E o que muda? Muda a forma de enxergar o trabalhador. Se uma vez a gente está ali proporcionando EPIs, a gente está proporcionando uma CIPA, uma CIPAT, segurança do trabalho, para que ele não se acidente, não seja afastado por algum tipo de acidente no trabalho, a gente agora também tem que ter esse olhar. Ainda é um passo pequeno, mas é um grande avanço em termos de cultura de saúde mental. O que muda é que a empresa agora, para além do olhar físico, da iluminação correta, do uso do EPI, ela também tem que traçar o risco psicossocial do trabalho. O que são os riscos psicossociais? Essa dinâmica laboral do dia a dia em que o trabalhador tem as suas relações na execução das suas tarefas e também as suas relações com o contexto de trabalho. Então, são fatores fora da organização, dentro da organização e dentro do indivíduo que podem causar esse sofrimento e esse adoecimento. Então, para cada função, a gente precisa ter o risco detalhado, porque todo o trabalho, Rayane, mesmo você fazendo com prazer, ele tem um desgaste. Então, é disso que a gente está falando. A NR01, ela vem prevenir os desgastes do trabalho. A gente não vai eliminar os desgastes, mas ela vem com uma prevenção. E é importante a gente falar também, doutora, a gente puxar o gancho aqui, quando a gente fala do pequeno produtor, do pequeno empresário, quando a gente se trata do eu keep, eu presa. Sim. Como que fica? Pois é. Então, essa é uma norma regulamentadora que avança, né, que vai sobre todas as empresas que têm um contrato CLT. A gente sabe aí muito dessa equipe, né, dos empreendedores, dos autônomos, das pessoas, dos indivíduos que estão aí, né, bravamente, tantos brasileiros, que buscam aí esse progresso. E a gente sabe que isso, de fato, é uma realidade. Também é uma
uma galera que nós precisamos se atentar. E no caso deles, como a gente não tem assim essa força, né, de uma instituição organizacional que vai promover o projeto, o programa, a pessoa também tem que ficar atenta, né, aos sinais do próprio corpo, aos sinais do desgaste e à família. Porque muitas vezes esse empresário, esse pequeno produtor, a família dele já está falando para ele que algumas coisas nele já estão se modificando e ele, por alguma resistência, ele se nega a buscar algum tipo de intervenção. E lembrando, né, não entenda que toda intervenção tem que ser necessariamente psicoterápica, mas ele precisa criar, sim, recursos, mecanismos, rede de apoio para tentar aí, conciliar as atividades do trabalho. Uhum. E outra coisa que eu acho importante também, que eu gostaria até de te perguntar como que é, você que está na área, você que atua na área, esse assunto de saúde mental, quando a gente fala especificamente do agronegócio, já é comum, já é uma cultura ou é algo novo? Não, é algo novo, é algo ainda que precisa ser desbravado, né? Talvez as grandes empresas que atuam no campo, eles já se atentaram para esse fenômeno, já possuem ali os seus RHs, né? Alguns têm sim ou não, outros não, os psicólogos organizacionais, mas isso ainda é novo. É um terreno que a gente ainda precisa desbravar, é um terreno que a gente precisa falar, olha, nós precisamos cuidar das pessoas e não entenda que cuidado com as pessoas significa ter uma salinha, né? Porque a gente sabe que isso é uma barreira. Então, cuidar das pessoas é proporcionar propostas alternativas, flexibilidade no trabalho, avaliar questões contextuais para além da execução da tarefa. Então, a organização de trabalho, ela envolve tudo isso, é coisas para além da execução da tarefa. Não é equipar de ferramentas modernas, mas é compreender para além daquilo, o quanto que esse trabalho está impactando no meu dia a dia. Então, por exemplo, eu entro numa jornada, a extensão da minha jornada impacta na minha saúde mental. A forma com que eu estou lidando com o meu salário, com a minha renda, impacta na minha saúde mental. Se eu estou pegando um excesso de diárias, eu estou pegando por quê? Porque questões contextuais de trabalho, endividamento do brasileiro, faz com que ele sempre fique se expondo a maior carga de trabalho. Então, esses fatores, o empregador, a empresa, o dono aí do agronegócio, ele precisa ficar atento. Então, o que nós vamos fazer? Outra fuga muito comum, né, quando a gente trata de homem, é o alcoolismo, né? A gente sabe que um dos escapes é usar, né, o abuso de substâncias alcoólicas, e isso também é um sinal. Então, além disso, quais são os programas de atenção à saúde, né? Será que a gente está ali falando de uma campanha para uso, né, excessivo do álcool, tabagismo e tantas outras coisas? Então, é fornecer para o trabalhador mecanismo para que ele possa se cuidar e se autoavaliar constantemente. Uhum. Porque além da empresa, é importante que o trabalhador também consiga lidar com esses riscos emocionais, né? Porque como a gente falou aqui no início da nossa prosa, é um tabu, então as pessoas tendem a não aceitar, achar que é frescura, até por vergonha, né, doutora? Exatamente. E também pensar que, por um lado, essa cultura de fortalecimento dos relacionamentos, eu sou uma entusiasta desse assunto, no sentido que eu acredito que a força dos pares, dos relacionamentos, fazem muito sentido e significado para as pessoas. Então, a gente tem que voltar com aquelas velhas práticas das comunidades, de estar envolvido com as nossas famílias, de ter aquele prazer daquele almoço, né, lá na sede, na chácara, promover essas situações para que as pessoas tenham a oportunidade de compartilhar, socializar. Isso também foi muito perdido depois da pandemia. Então, a gente precisa fazer esse retorno. A coletividade também traz um fortalecimento psicológico muito grande para as pessoas. Uhum. Esse debate de saúde mental também, gente, vem sendo ampliado, vem ganhando espaço também em outros locais. Inclusive, doutora, você está envolvida em um fórum que vai acontecer essa semana, né? Que vai discutir saúde mental, políticas públicas e direitos humanos. Qual que é a importância desse tipo de evento? Rayane, esse tipo de evento, estar aqui com você, sempre é a possibilidade de informar a população a necessidade desses autocuidados, né? A psicologia é uma ciência que ela tem aí galgado espaços, as pessoas ainda têm muito preconceito e nesse fórum, né, que a Associação dos Psicólogos está fazendo, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre políticas públicas que envolvem não só a psicoterapia clínica, que é a mais conhecida, mas aquela que vai atender o trabalhador,
o trabalhador do campo, o agronegócio, em falar da importância dessa NR01. Então, diferentes espaços que a psicologia pode ocupar e que muitas vezes a população não tem acesso. Então, esse momento aqui com você, o fórum, eles enriquecem para que a gente possa trazer esclarecimento para a população, dizer que existe sim alternativas e que a gente pode aí proporcionar esse bem-estar do trabalhador e dos trabalhadores de uma maneira geral. Então, o fórum ele serve para isso, para essa discussão. Nós vamos ter lá entidades públicas e privadas e fomentar essa discussão, tanto no meio acadêmico como profissional. Uhum. É aberto ao público? É só para psicólogos? Como que vai funcionar? Não, ele é aberto ao público, ele tem uma característica multidisciplinar, então vamos estar conosco advogados, procuradores, né, representantes institucionais. Ele é aberto, ele é gratuito, ele vai acontecer no auditório da Assembleia Legislativa. É só você acessar nossas redes sociais, o @apsigo.go e fazer a sua inscrição. É muito bem-vindo e participar dessa nossa discussão, porque a comunidade fortalece, né? Muitas vezes você, como trabalhador, pensa que está sozinho, mas agora aqui a gente tem um braço para fortalecimento, né? E aquele empresário também que busca alternativas e não sabe como encontrar, vem com a gente, vamos conversar, que a gente tem aí soluções. São eventos que trazem para a gente a esperança de uma mudança concreta, né, doutora? Com certeza. Pensar no trabalhador é pensar numa pessoa, um indivíduo brasileiro que tem uma garra, que tem uma força. Eu costumo dizer que a maioria dos trabalhadores, quase todos os trabalhadores brasileiros, são muito dedicados e desempenham no seu total engajamento. Então, se as empresas, se as instituições, elas começarem a olhar diferente para esse trabalhador, com certeza ele pode produzir mais. Porque a gente sabe, já foi comprovado que o investimento no desenvolvimento do trabalhador, ele faz sentido e significado e ele resulta em maior produtividade, ganho e menos adoecimento. Doutora, quando a prosa é boa, a hora, ó... Passa rápido. Passa muito rápido. Mas olha, é sempre muito bom conversar com você, é sempre muito bom poder contar com o seu apoio, poder contar com a sua parceria, para que a gente possa levar essas informações tão importantes até o pessoal de casa e inclusive lá no campo, lá para o trabalhador rural. Então, muito obrigada por dividir conosco o que você tem de mais importante, que é o conhecimento. Eu que agradeço, para mim é sempre uma satisfação estar aqui na PUC TV, dividir com você essa prosa maravilhosa. E espero mais oportunidades. Eu costumo dizer, gente, que nada mais rico nesse mundo do que o conhecimento. O conhecimento, o estudo. E quando a gente encontra pessoas que dividem isso com a gente, a prosa vai longe. A prosa vai longe, fica mais fácil. Depois do intervalo, a gente continua em clima mais leve, com música boa, aqui no Prosa no Campo. Estamos de volta com a agenda de atividades desta semana da Escola de Ciências Médicas e da Vida e da Escola Politécnica e de Artes da PUC Goiás. Entre os dias 9 e 12 de junho, os cursos de Medicina Veterinária e Zootecnia da PUC Goiás promovem atividades abertas à comunidade acadêmica. No Campus 2, estudantes de veterinária apresentam trabalhos desenvolvidos junto a produtores rurais durante a exposição agropecuária de Goiás. Já no curso de Zootecnia, acontecem as bancas de estágio e de trabalho de conclusão de curso, com pesquisas voltadas para inovação, gestão e tecnologias aplicadas ao agronegócio. Entre os temas apresentados pelos alunos estão estratégias de marketing digital para o agronegócio, manejo de aviários comerciais, melhoramento genético, biotecnologias reprodutivas e tecnologias digitais aplicadas à pecuária. Agora, para fechar o programa com música boa, eu recebo aqui no estúdio um jovem cantor. Igor Borges é o nome dele. Igor, seja bem-vindo ao Prosa no Campo. Muito obrigado, Rayane. É uma honra estar aqui com vocês hoje e vamos lá. Me diz uma coisa, menino, você é bem novinho. Sou bem novinho, 20 anos. Olha, quando foi que você começou a cantar? Então, Rayane, a minha história com a música vem desde muito cedo, né? Eu comecei a cantar por volta dos 4 anos de idade, mas eu tenho música até na barriga da minha mãe. Minha mãe é compositora, um beijo para ela, que está aí acompanhando a entrevista. E eu canto desde muito cedo, desde os 4 anos de idade. Mas, Igor, e quando foi que a música chegou na sua vida de forma profissional? Porque você começou a cantar novinho, 4 anos. Mas Quando você percebeu, opa, peraí, esse negócio pode dar dinheiro.
Então, na verdade tem um marco na minha vida que foi por volta de 2015, né? Eu estava com 10 anos de idade e minha mãe me inscreveu no The Voice Kids. E nessa tentativa, né, de passarmos para algo mais profissional, porque a gente sabe que é um programa que tem uma visibilidade. Então foi ali um marco onde eu falei, cara, eu tenho que começar a fazer isso, eu gosto disso, sabe? Eu sempre fui apaixonado pela música, mas a partir dali eu falei, eu preciso estudar, então eu estudo a partir dos 10 anos, né? Então são ali 10 anos de caminhada já, estudando canto de forma autodidata. Eu tive um período também que eu fui acompanhado, né, por professores e tal. E eu sempre tive esse desejo de viver de música, né? E hoje eu tenho esse privilégio, mas começou ali, a gente pode se dizer, a partir dos 10 anos de idade. E quando você, desde os 4 anos, você canta? Lá nos seus 4 aninhos, o que é que você cantava? Então, eu cantei, a minha primeira vez que eu cantei, né, foi na igreja, e foi uma apresentação uma gravação de um DVD, na verdade, né, de uma amiga nossa, e eu vou ser sincero que eu nem lembro ao certo a música, só que foi ali o meu primeiro contato, né, minha mãe falou assim que eu entrei cantando com o microfone e carregando um buquê de flores para ela, né, e foi ali a minha primeira experiência, assim. Agora, profissionalmente, 10 anos. 10 anos. E você lembra qual foi essa primeira música? Então, inclusive, eu fiz bastante essa música. Até hoje a gente faz, né? Sou músico de casamentos, né? Tô aqui com meu amigo Juninho, uma bênção. Ele é top, ele toca muito. E a gente tá sempre junto nos casamentos, nos eventos, né? E tem uma música que a gente faz muito que é a Off Me. Então manda pra gente ver. Vamos fazer? Mi menor. Vou fazer só o refrão, tá? Pode ser. 'Cause all of me loves all of you, loves your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give you all to me, I give my all to you. You're my end and mine beginning, even when I'm losing, winning. 'Cause I give you all of me. É isso aí. Menino, você arrasa demais. Ah, se eu te conheço antes do meu casamento. Olha aí. Você ia cantar pra mim, Olha com só. certeza. Agora, me conta sobre a sua família, ô Igor. Como que é a sua influência familiar? Você falou que a sua mãe é compositora. Tem mais alguém nesse meio, na sua família? Olha, a minha família por parte de mãe, né, minha família materna, todo mundo faz alguma coisa relacionada à música. Então, assim, os meus avós são bem idosinhos, um beijo pra eles também. E eles influenciaram toda uma geração, né, de filhos, de netos, bisnetos. Eles têm 7 filhos, então todo mundo canta ou toca, sabe? Eu tenho primos produtores, então, assim, a minha influência musical vem dessa parte de mãe mesmo, sabe? Que todo mundo faz alguma coisa. Ou seja, já tá no sangue, né, Tá no Igor? sangue. Quando você tá com a sua família, tem alguma música, assim, que te arremete? Essa raiz histórica e musical que vocês costumam cantar em família? Como que é isso? Então, a família do lado da minha mãe, geralmente a gente junta e é sempre uma festa, né? Na família do meu pai, que eles têm fazenda, né? Tem uma canção que eu sempre lembro deles, tocando em frente, vamos fazer? E ela fala muito sobre a vida, essa reflexão que a gente precisa fazer. E os meus avós, eles de parte de pai, a minha avó canta também por parte de pai, já teve uma dupla. Mas eles, sobretudo, gostam demais de ouvir. Então, assim, sentam, escutam, meu primo pega uma viola, né? Mas isso é muito bom. Manda É muito pra bom. gente ver. Vamos fazer? Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada eu sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Menino, que talento! Agora me diz uma coisa.
O que você costuma fazer no seu tempo livre? A gente canta, né, o tempo inteiro. O tal do músico, ele não para nunca, não para nunca. Como eu te disse, eu trabalho com música e aí, às vezes as pessoas me perguntam, tá, o que você gosta de fazer fora disso, né? Música. Música. De madrugada, eu tô cansado, eu quero cantar. O tempo inteiro, música. Você canta profissionalmente, aí quando você quer desestressar, você canta. Quando você quer descansar, você canta. Isso aí. Nossa, isso é muito bom. A gente não para, né? Agora, você sabe que Goiânia é o berço dos artistas sertanejos. Isso. Então você já está no local ideal, né? Tem alguém nesse meio que te inspira? Olha, eu posso dizer que Goiânia, para além de uma terra de cantores sertanejos, a gente tem excelentes cantores, né? Sim. Porque são pessoas que marcaram toda uma geração. Então, assim, eu gosto de escutar muito, por exemplo, eu tenho alunos também, eu vou falar isso para você, né? Eu atendo hoje alunos do sertanejo aqui em Goiânia, muitos alunos, graças a Deus, do sertanejo, do gospel, em vários âmbitos da música, né? Essa amplitude toda. E eu escuto, a partir disso eu comecei a ouvir, por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano, né? Que marcaram uma história. E mais essa raiz também, né? Almir Sater, mesmo que não foi aqui de Goiânia, a gente tem essa noção de que Goiânia é o berço da música, né? Sertaneja. Então, a gente tem, assim, muitos cantores excelentes e esses novos também que estão surgindo aqui em Goiânia. Eu sou privilegiado de estar nessa geração, né? Mas, gente, peraí. Pessoal muito bom. Vocês entenderam o mesmo que eu entendi? O que ele falou? Ele falou que ele tem alunos desse meio. Ele é um jovem de 20 anos e ele disse que ele tem alunos. Alunos na fonoaudiologia? Então, eu atuo como professor de canto, comecei a dar aula ali na pandemia, online, né? Morei na fazenda por 1 ano, então nesse período eu dava aula online e eu falei, cara, eu gosto disso aqui mesmo, eu gosto de ensinar e música, né? Como eu te disse, de forma geral, mas a partir dali eu comecei a conquistar novos alunos, então hoje eu tenho essa gama aí de alunos do sertanejo, meus alunos fazem shows, por exemplo. Depois eu vou até te sugerir alguns alunos para você trazer aqui, né? São muito bons. Mas com a fonoaudiologia eu não sou formado ainda, né? Entendi. Eu estou no 5º período, formo no final do ano que vem. E eu pretendo dar continuidade nesse atendimento, só que existe uma borda um pouco tênue entre onde o professor de canto vai e o fonoaudiólogo vai, né? Entendi. O professor está ali numa questão mais estética, de técnicas vocais, de afinação, de ajustes, e o fonoaudiólogo ele vem com seu importantíssimo papel de trazer uma saúde vocal para que esse cantor ele possa cantar e com uma qualidade, né? Por muitos e muitos anos. Então, assim... Mas depois de formado, você pretende atuar nas 2 áreas ou você pretende seguir uma carreira específica? É uma pergunta difícil, né, Rayane? Eu pretendo fazer essa junção, né, do que é ser um professor de canto e ser fonoaudiólogo. Inclusive, em Goiânia, a gente tem nomes que fazem isso, né, com excelência. Então, eu pretendo fazer esse balanceamento, né? Aí vai ser interessante. Como professor de canto, Igor, o que é assim, qual que é a maior dificuldade hoje que você observa nos alunos quando chegam ali para você? Qual que é a maior dificuldade hoje, assim, que você observa, assim, que é meio que geral? Então, Rayane, a maior dificuldade que os alunos eles apresentam eles não têm identidade própria, entende? Entendi. É importante que tenhamos referências musicais e isso é muito importante mesmo. Só que aquela referência, as pessoas não podem me olhar e falar, nossa, ele canta igual fulano, entende? Entendi. E é isso que acontece muito, a gente faz esse desmame mesmo, não, você pode pegar o que é bom pra você, mas a gente vai moldar a sua voz, eu quero conhecer a sua voz. Entende? Entendi. Então, é o que acontece bastante, essa questão da identidade mesmo. É para ser uma referência e não uma imitação, né? Perfeito. Bom, Igor, quando a gente fala que Goiânia é o berço desses artistas, quando você fala que você passou a escutar mais Zezé de Camargo, por exemplo, tem alguma música desses artistas que você gosta, na verdade, que você pode mostrar? Na verdade, quando eu citei Zezé de Camargo, eu até esqueci do Leonardo. Eu vou cantar uma do Leonardo, pode ser? Ótimo, adoro Leonardo. A gente fica ouvindo, né? Então, a gente sempre remete às nossas raízes e essa canção também, ela fala bastante. Vamos lá? Bora!
Vejo a luz no seu olhar, como uma noite de luar, luz que me guia onde eu for. Você, meu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saiba que é só teu, meu verdadeiro amor. Eu juro, por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar. Eu juro que esse amor não acaba jamais. Vou te amar. É tanto querer, é tanta paixão. Te amo do fundo do meu coração. Eu juro. Menino, que lindo! Agora o que eu quero saber é o seguinte: onde o público pode acompanhar o seu trabalho? Onde o público pode contratar seu show, suas apresentações? Então, Rayane, vou passar o meu Instagram, pode? Claro. Igor Borges, cantor, sem underline, sem nada, para ficar bem fácil de vocês me encontrar nas redes sociais. Lá eu posto tudo sobre a minha rotina e sobre os casamentos, sobre alunos, é bem em geral mesmo. E lá na minha bio tem o WhatsApp da minha assessoria, né? Minha mãe cuida da minha assessoria e vai ser um prazer ser contratado por você, seja para cantar em casamento, seja para fazer um show particular e até para estudar, né? Quem sabe? Com toda certeza. Lembrando que você também é professor de canto, né, isso aí. Igor? Bom, Igor, eu quero muito agradecer a sua participação, agradecer aqui a sua presença. Gente, por incrível que pareça, eu fiz aqui um roteiro de entrevistas para eu conversar com o Igor. Não segui nada do roteiro. Foi na espontaneidade mesmo. Igor, você é muito bom, a sua presença é muito agradável, adorei a sua companhia. Olha, que Deus abençoe a sua carreira e muito obrigada por dividir a sua história conosco. Amém, muito obrigado, Rayane, muito obrigado pelo espaço, tá? Sou imensamente grato, agradecer também ao meu músico, né, Juninho, e eu espero retornar, quem sabe, né, em breve. Mas é isso, muito obrigado. Volte mais vezes também, viu, Juninho? Obrigado. Gostei de você. Muito obrigada a você de casa pelo carinho, pela companhia. Na próxima semana a gente volta com mais informação, participação do público e boa prosa por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até lá. Para terminar na alegria da nossa prosa, canta pra gente, Igor Borges. Vamos lá. Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir.